Oi, gente. Oi, Oi, boa noite. Esperando as pessoas entrarem aqui na live. O pessoal tá entrando, sejam muito bem-vindos para nossa conversa de hoje à noite. Para falar um pouquinho sobre dor crônica. Sejam muito bem-vindos. Então, vou começar falando. E essa live vai ficar salva também, para quem não conseguir assistir toda ela, para quem não conseguir acompanhar toda ela ao vivo, tá bem? Mas então eu vou começar contando um pouquinho sobre o que a gente está fazendo aqui, tá bem? Então, tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá tudo certo? tudo certo? Tudo certo? O pessoal que tá na live também, o pessoal tá me vendo, tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Me mandem um joinha aí, ou um sim, um boa noite, para eu saber que tá tudo certo. Oi, gente. Quero saber de vocês se tá todo mundo me ouvindo bem. Me mandem um ótimo. A Mari falou que tá tudo certo. Tá bem. Olha, deixa eu contar o que aconteceu aqui antes da live começar, tá? Porque foi um surto. Por um instante eu quase achei que não ia sair live. Depois eu até posso postar nos stories os registros, porque eu tava me preparando para começar a live, né? Tá passando um pouquinho de coisa na cara, assim, para ficar um pouco mais apresentável. Quando eu tava um lado maquiado, o outro não, o vizinho tocou a campainha e o nosso andar inteiro tava pura fumaça, mas assim, um cheiro de torrada queimada, sabe? Mas num nível bem queimado. Aí a gente achou que era no nosso andar, saímos procurando e era no andar da vizinha de baixo. Ela tem deficiência auditiva, inclusive, e ela tava dormindo e começou a pegar, ela deixou o fogo ligado e que ela, acho que ficou queimando mais de 2 horas. Então, assim, o andar dela tava pura fumaça, o apartamento dela tava pura fumaça. O Matheus teve que arrombar a porta, chutou, arrombou a porta. Foi muito bem, inclusive arrombou no primeiro chute. E aí, tava muita fumaça mesmo, assim. Ele teve que resgataram ela de dentro, daí depois os bombeiros chegaram. Então, isso foi tudo há 20 minutos atrás. Tive até que fazer algumas respirações aqui para me acalmar. Por um instante eu pensei, será que eu adio a live? Será que eu mantenho? Mas vamos manter, vamos falar sobre isso, né? Então, que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente conseguiu chegar a tempo também, deu tudo certo, ela está bem, a vizinha tá salva, acho que a nossa outra vizinha, a Lela, ela é enfermeira, então já fez os primeiros socorros ali, depois os bombeiros chegaram, então tá tudo bem. Só foi um susto mesmo. Depois eu compartilho nos stories também pra vocês verem que eu não tô inventando, que aconteceu isso há 20 minutos atrás. Eu nunca faço live, mas hoje foi um desafio. Então vamos lá. O assunto de hoje é pra gente falar um pouquinho da dor crônica. Mas também é para eu apresentar para vocês o que é o Yoga Med, né? Eu venho desde o dia 12 de outubro, foi o dia que eu postei a primeira vez falando para o mundo sobre o Yoga Med, falando sobre o que era medicinal para mim e fazendo vocês pensar também um pouquinho sobre isso. E o Yoga Med surgiu principalmente com essa questão, com esse ponto de atenção que a gente precisa ter, que era a dor crônica. A primeira pessoa que eu atendi na minha vida foi a minha mãe e a minha madrasta também, a Halen, que a Halen sofre com fibromialgia e a minha mãe foi diagnosticada com dor crônica. E eu acompanhei elas nesse processo, mas a principal pessoa que me ajudou a desenvolver todo o método do Yoga Med foi a minha mãe. E aí é meio estranho eu falar que, vai chamar a mãe para falar do próprio negócio. Mas como que eu não vou chamar minha mãe para falar sobre isso? Se foi a pessoa que eu mais estudei, foi a pessoa que eu convivi diariamente, vi ela passando pela dor, vi ela lidando com as questões da dor, vi ela indo nos médicos, enfim, tudo isso eu quero que ela conte do lado dela, da experiência dela, para eu conseguir compartilhar um pouquinho do meu lado, da minha experiência também, como yoga terapeuta, né? Como analisando essa situação e toda vez me questionando, tá, e com isso, o que a gente faz com isso? Como que a gente resolve isso? Vamos tentar juntas, né?
Então, foi um processo, assim, muito em conjunto, mas muito especial para mim, me desenvolveu muito como profissional. E tanto é que fez com que o Yoga Med surgisse. Então, só para introduzir a vocês, quem já me segue, quem está entrando aqui na live agora, o yoga medicinal é a maneira como eu chamo yoga. Se você colocar no Google, não existe yoga medicinal. Foi algo que eu criei, foi um método que eu criei, baseado em todos os estudos que eu fiz até hoje. Eu falei, cara, isso aqui é medicinal, é terapêutico, isso cura pessoas. Que essa é a ideia, essa é a intenção que eu tive na hora de usar o yoga e levar o yoga para as pessoas. Sempre foi uma ambição muito grande, minha, mas eu acredito que agora sim é mais real do que antes. Né? Antes eu testava muitas ferramentas, ia estudando, explorando. A mãe acompanhou todo esse processo também. Outras alunas minhas que estão aqui na live também acompanharam esse processo, que foi muito especial até aqui. Mas é isso. A ideia é a gente contar um pouquinho desse processo dela. E aí vocês entenderem um pouquinho mais sobre a dor crônica, porque eu sei que tem pessoas que me seguem aqui e se interessam por esse assunto, passam por isso, e como é importante também a gente encontrar outros relatos de outras pessoas, como acharam alternativas, como acharam saídas. Também eu contar um pouquinho sobre como o que a gente desenvolveu, né? O Yoga Med, todo esse método de autocuidado auxiliou nesse processo. Tá bem? Então, para a gente começar falando um pouquinho, para não ficar também só em um monólogo onde eu falo, né? Eu quero que a Celci se apresente, como ela é minha mãe, mas para muito além disso, fala quem você é, fala o que você faz, fala, enfim, o que é importante para te falar nesse momento. Então tá, boa noite, pessoal. Não sei se todos me conhecem, mas eu sou a Celci Carla, mãe da Camila. E uma das maiores fãs dela, né? Porque Justo. ela realmente tem me ajudado muito, muito. E sobre o yoga, eu conheci através dela, né? Que ela já pratica há muitos anos e eu vi ela fazendo as práticas e tudo mais, mas nunca fiz algumas práticas com outras pessoas. Mas quando houve a pandemia, ela veio para casa, voltou para casa, já foi um desafio para todo mundo voltar a conviver depois de anos de novo juntas. Começamos a fazer algumas práticas em casa e foi assim, foi indo. Depois ela foi de novo estudar fora de novo mais um período, voltou. Quando ela voltou, ela já voltou com o yoga já respirando. Tá, mas eu quero que você fale sobre você, não sobre mim. Aí, nesse período aí dela, então de 2021 por aí, com a pandemia, eu em casa, trabalhando em casa, vários desafios também no trabalho. Não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho no Poder Judiciário, então nós estávamos num desafio muito grande de trabalhar sem poder trabalhar. Criou-se muitas tensões, muitos nervosismos e eu comecei a sentir uma dor na minha coluna, naquele período aí. Eu sempre fui uma pessoa que fiz muita atividade física, nunca fui sedentária. Mas naquele período eu tive que parar por um período. E aí eu comecei a sentir a dor crônica, comecei a sentir uma dor. Então, desde 2020 eu sinto essa dor. Com a vinda da Camila para casa, eu comecei a fazer algumas práticas com ela. Mas eu fazia prática de yoga, eu fazia alongamento, eu fazia pilates, eu fazia fisioterapia toda semana e nada melhorava a minha dor. Aí procurei médico, mais especialistas, fiz ressonância, fiz o que vocês possam imaginar. E nada melhorava a minha dor. E aí a Camila começou a ter um olhar diferente para mim. Começou a me analisar. Isso, ela já estava no segundo ano da especialização da yoga dela, né? E aí ela começou a aplicar algumas coisas mais direcionadas a mim. Aí, a partir desse ano agora, vou falar bem sinceramente para vocês, a partir de março, que eu comecei a testar o Yoga Med dela. Que aí ela começou a fazer as práticas voltadas para mim, para minha dor. E aí eu fazia práticas de respiração, práticas alongamento, mas um alongamento diferenciado, bem voltado para minha lombar. Mas eu vou falar para vocês que para mim toda a diferença foi as práticas de respiração.
Tá, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da dor, tá? Depois a gente conta um pouquinho mais sobre o processo do Yoga Mat. Quando que tu começou a sentir essa dor? Em que momento da tua vida tu sentiu? Foi na pandemia? Antes já existia um pouquinho? Ia, voltava? Como que é isso? Eu tive uns episódios de dores há uns anos atrás, mas eu fazia terapia e eu resolvia, tá? Então, assim, durante a pandemia, ela voltou com tudo. Bem localizada na minha lombar, na região do meu sacro. E se irradiava para a lombar e para toda a minha o ciático em si, né, no lado direito. E aí, como que foi quando tu começou a sentir a dor? Eu vi esse processo, tu sentia dor e tal, e eu sei que tu foi atrás de médicos, fez exames. Conta um pouquinho desse processo também. Como que foi essa investigação da dor? Porque às vezes as pessoas, bom, eu trabalho com yoga e às vezes eu sei que as pessoas vão buscar no yoga uma saída sem nem antes conversar com um profissional. E é muito importante a gente ter essa orientação também de um profissional, né? Do que é, de o que testar, enfim. Conta um pouquinho desse teu processo com investigar essa dor, porque foi muito antes de eu chegar, né, que tu já começou essa investigação. Foi. Eu fui em 3 médicos, tá? E todos os exames que eu fazia, eles me diziam: você tem um pequeno desgaste numa vértebra localizada próximo ao teu cóccix, mas nada que fosse te trazer essa quantidade de dor que você tem. Entende? Uhum. Então, assim, ó, a minha dor, aí agora, ano passado, faz um ano agora, exatamente, que eu fui diagnosticada com dor crônica. Aí o especialista da coluna que eu fui em Ijuí falou para mim assim, me explicou todo o processo do que era uma dor crônica, que seria um lugar que tu tem uma lesão, né, que eu tive realmente essa lesão há muitos anos atrás, e que o meu sistema nervoso ainda localiza aquele lugar lá. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a observar, realmente. Eu ficava nervosa, eu ficava estressada, tinha algum episódio de ansiedade no meu trabalho, em casa, relacionado com uma coisa da família até mesmo, me pensava naquele lugar. Eu dizia sempre que parecia uma dor de dente, assim, latejando. Aí ele diagnosticou e entrou com uma medicação. E eu comecei a tomar a medicação. Uhum. Tomei a medicação, eu vou dizer que eu senti uma progressão, assim, aquela dor latejada diminuiu, ela quase, mas ela estava ali. Sim. Eu tinha episódio de ansiedade e ela estava ali. Eu não conseguia me livrar dela. A medicação, para confirmar que eu não tenho certeza. Qual que é a medicação que tu tomava? Tu tomava pregabalina? Pregabalina. É. Uhum. E aí tu tomou por quanto tempo a medicação? A pregabalina eu ainda estou tomando, eu estou em fase de desmame. Porque é uma medicação, olha, vou falar para vocês, que nesse meu processo de desmame, eu vou diminuindo a dosagem dela, eu tive ânsia de vômito, tive mal-estar, tive tontura, tive crise de labelo horríveis. E assim, ó, não vejo a hora de tirar essa medicação de mim, porque dentro de todo o meu quadro de dor, ela contribuiu, mas ela não teve a contribuição esperada. Sim, para uma medicação forte, Uma né? medicação... Outra alternativa que tu testou também, né, foi o CBD. Foi. Por um tempo. Foi. Por um mês inteiro, né? Não surtiu muito efeito. Não. Não surtiu efeito. Sim. Eu acho válido a gente trazer essa experiência, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso também. Por exemplo, tu falou, fui em 3 médicos, testei medicação por um ano e pouco, testei outros tipos de medicação, fiz fisioterapia, fiz tudo que os médicos, enfim, que as pessoas me falavam para fazer, eu tentei. Tudo. Né? Principalmente a orientação médica. E eu não tô aqui em nenhum momento desvalidando uma orientação médica. Eu sempre falo, principalmente quando aparece para mim alguém com dor, eu falo, qual foi a orientação do teu médico para essa questão? Né? Que a gente precisa olhar aqui. Por exemplo, foi muito válido tu aparecer com os exames, a gente entender onde que era na vértebra, irradiava para o sacro, como é que é isso, né? E aí também esse diagnóstico do teu médico, de falar, tá, ok, é dor crônica.
Isso me levou também a estudar um pouquinho mais sobre a dor crônica. Hoje eu tenho maior ciência também sobre a dor crônica. A dor crônica, hoje em dia, uma pessoa que lida com dor crônica por mais de 3 meses, uma dor recorrente, mais de 3 meses já é considerada uma dor crônica, né? Já considera uma dor crônica. Pô, se uma dor não foi embora em 3 meses, alguma coisa tem aí pra gente prestar atenção. E aí tem a ver com esse erro, digamos, um erro de comando no teu cérebro. Teu cérebro tá mandando uma faísca para um lugar como se fosse um vício no comando dele, para o que ele não tem nada. Realmente, tu olhava os exames e falava, nossa, mas aqui não tem nada. É quase que uma dor fantasma, né? A dor crônica tem casos que é algo que existe ali. Mas no teu caso era uma dor fantasma. E aí tu tratou com ansiolítico, né? Que é para tentar organizar os disparos neurais aí na tua cabeça. Mas essa foi a luz de tudo, assim. Foi o que a gente... Opa, então é por aqui que a gente tem que direcionar o nosso processo. Mas eu acho válido a gente ressaltar todo esse teu processo antes de a gente entrar no Yoga Med. Não tô falando que quem não passou por isso não possa testar, mas tudo isso antes é válido. E também nos leva a um olhar que é o seguinte... Muitas vezes a gente tem auxílio do profissional, a gente tem auxílio de um médico, a gente entra com medicação, a gente vai na fisioterapia toda semana, uma vez por semana. Só que todas essas coisas são coisas que eu vou e alguém faz algo em mim. Eu vou lá e alguém faz isso. Eu vou lá e tomo a medicação. E dentro do yoga medicinal, que é o que eu vejo assim ser a maior coisa que a gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia, na nossa vida, é que quando eu tenho um problema e esse problema está em mim, o que eu tenho que fazer em mim para mudar esse problema? Que tá cheio de gente para ajudar. O fisioterapeuta tá ali, o tratamento dele é ótimo. Só que ele consegue te ver uma vez por semana só. Aí tu vai lá, tá? Melhora e amanhã volta. E o que eu posso fazer nesse processo com a minha dor para compreender ela, para organizar isso no meu corpo, né? E esse foi o processo que eu vi que você desenvolveu nessa tua jornada, porque foi uma jornada, uma dor. É muito importante a gente pensar sobre isso. Uma dor, ela é algo que incomoda muito, muito. Todo mundo já sentiu dor. Não existe uma pessoa no mundo que nunca sentiu dor. A gente nasce e o processo de nascer já é uma dor. A gente chora, grita, se assusta, é traumático. Então, aí já a primeira experiência com dor é aí. Todo mundo já sentiu dor. Quando a gente passa mais de um dia com dor, às vezes uma semana com dor, nossa, aquela semana a gente fala, pode botar fora essa semana na minha vida. Que eu não consegui fazer nada, eu não consigo raciocinar, eu não consigo dormir bem, meu humor tá uma coisa, tô estressada, eu tô ansiosa porque eu quero saber como que resolve. A dor acaba com o nosso dia. Mas ela é um alerta, um sinal tão grande no nosso corpo para falar pra gente, olha, presta atenção nisso aqui, isso aqui a gente tem que resolver. É o teu corpo gritando. E eu sempre falo, se algo já está gritando no corpo, é porque muito antes tinham outras coisas gritando também que a gente precisava olhar, né? Mas quando a gente fala isso, quando eu falo isso, não é numa intenção de puxar a orelha de ninguém, ou de falar, você é culpada porque você sente essa dor. Não! A verdade é que é meio que a gente olha para essa informação e fala, ok, e agora o que eu posso fazer agora, daqui para frente? E principalmente se a gente for entrar nesse lugar de autocobrança e culpa, a dor vai piorar, né mãe? Sim. E foi um exercício constante isso também, né? Então, só para continuar nesse nosso papo, o processo de criar o Yoga Med foi a partir daí. Então, a mãe vinha com esses relatos de dor constante, de ansiedade, de insônia, e principalmente quando o médico trouxe, né? É dor crônica, entrou com medicação. Eu sei que teve uma resistência da tua parte de falar, não quero tomar, meu Deus, será que... né? E eu mesma falei, mãe, toma, vamos testar, a gente tem que testar tudo. Nessa questão, se a medicina está falando que não tem solução, vamos testar o que eles indicam, né? E aí a gente começou a testar. Como eu convivia constantemente, diariamente, todos os dias da semana com a minha mãe, porque eu estava morando na casa dela ainda naquela época, quando a gente começou a desenvolver as técnicas, e na época eu nem chamava de yoga medicinal, eu estava ainda em formação de yoga, então eu concluí minha formação de yoga normal, de professora de yoga.
Já dava aula para ela, já dava aula para a Hallen, já observava as dores delas, tanto da mãe quanto da Hallen. A Hallen sofre com fibromialgia, ou sofria, não sei como tá agora. E aí a gente fui observando esse processo delas e os relatos de dor delas, nossa, aquilo me dava no meio. Eu queria muito entender, eu queria muito solucionar, eu queria muito ajudar. E aí, logo que eu terminei essa formação, eu fui para a formação de yoga terapia. E a yoga terapia, ela já traz um olhar de tudo que o yoga tem, mas um olhar de como usar todas essas ferramentas do yoga de uma forma terapêutica, né? E aí, tá, mas o que que muda, por exemplo, um yoga terapia de uma fisioterapia, né? E tem até pesquisa sobre isso, tá? Tem até pesquisa, a minha professora Carol é fisioterapeuta e ela apresenta essa pesquisa também porque ela também é yoga terapeuta. E a ideia do yoga é ir um pouquinho além, ou bem além, do físico. Então eu consigo olhar para o ser humano com um olhar integral. E foi esse ponto-chave que eu comecei a olhar. Falei, tá, beleza, a gente já sabe que tem o físico. Estudei fáscia, cura pelo movimento, move flow, anatomia do yoga, dor em diversas formas e possibilidades de estudo. Fui estudando e testava com a mãe. Mãe, faz esse movimento, faz aquele movimento, testa esse movimento, usa bolinha, usa faixinha, vai na parede, vai no chão, deita, rola, fazendo de tudo. Alivia, mas volta. Camila, aliviou, só de sair da prática melhor, mas volta. Camila tá melhor, mas voltou. Aí eu comecei a perguntar, mãe, mas e aí o que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Busca observar no teu dia o que você estava pensando ou o que você estava fazendo quando você sentiu a dor e falou, putz, doeu, né? E quando isso acontecer, quando você perceber que agora eu conversei com essa pessoa e saí com a minha lombar gritando, o que eu pensei? O que eu senti? Onde que eu tava? E o que eu posso fazer com isso? Isso é uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas. Até eu sei que tem algumas alunas de Fagundes aqui assistindo a live. E eu falei para elas isso semana passada. Ok, fulano de tal me causou dor na lombar. O que é dele é problema dele. E a dor tá no meu corpo. Agora, o que eu vou fazer para mudar isso em mim? Né? Porque quem tá sofrendo sou eu. Se ele tá sofrendo, aí é com ele. O que eu vou fazer? Quais ferramentas que eu tenho nessa situação, né? E aí que entra o que tu falou da respiração. Então, conta um pouquinho a tua experiência com a respiração. Eu sou apaixonada pelo estudo da fáscia que a Camila fez, tá? Porque isso é outro divisor de águas, porque quando a Camila começou a me passar exercícios de respiração, abdominais, o Nauli, a Camila tem que uma hora dessa fazer um vídeo e deixar gravado aí o Nauli, tá? Que muitos chamam do hipopressivo, né? Que é fazer uma contração abdominal. Só para contextualizar, então, o Nauli Kriya é uma técnica do yoga, aquela que a gente puxa o abdômen para dentro, lá para dentro das costelas. Quem já pratica yoga vai saber. E também hoje é muito conhecido como exercício hipopressivo, né? O LPF. Isso. E também hoje é muito utilizado para várias questões de dor e tudo mais. E é uma técnica que eu nunca estudei a técnica do LPF profundamente, mas ela é muito semelhante ao yoga, né? A gente usa no yoga em posturas, em respirações, tudo mais. E aí também eu fui fazendo alguns testes com a mãe para a gente usar o LPF para organizar a pressão intraabdominal dela na questão da dor que era lá na lombar. Bom, pode continuar. E aí essas respirações aí foi o divisor de águas para mim. Porque eu comecei a fazer de manhã, além das respirações, a Camila me mandava eu fazer movimentos deitada na cama, de torções, com a respiração junto, associado com a respiração, eu levantava, eu fazia 2, 3, 4, aí, enquanto que esquentava a água do mar, bem tranquilinho, nada que precisa uma manhã inteira. E eu comecei a sentir, porque eu sentia, era interno. Por isso que eu digo, não tinha como eu ficar boa.
Eu não tinha como ficar bem. A minha dor não era na musculatura externa minha. Eu estava contraturada, eu estava com a minha fáscia toda presa na região abdominal, lombar e o abdômen. E quando eu comecei a fazer essas respirações com a prática do yoga terapia medicinal da Camila, foi, olha, tirar a dor que nem passar a mão. Eu falo e repito. Claro que ainda não controla a minha mente. Ainda não controla a minha mente. Então, eu tenho dias que eu tenho episódios de dor, que eu tô mais contraturada no final do dia, eu sei, porque eu também trabalho sentada, porque a gente tem que ver o lado físico e também o lado emocional. O lado emocional fala com o meu corpo, mas o físico também tá ali, não tem o que fazer, né? Eu fico sentada 7 horas, 8, né? Então, aí prejudica muito a minha dor. Mas é isso, gente. Respirar. Para mim foi o divisor de águas, respirar. Coisa que eu acho que eu nem sabia fazer antes. A gente está aprimorando o teu processo respiratório. E de todo mundo, na verdade, porque a gente nasceu, alguém foi lá, cortou o nosso cordão umbilical, a gente levou um susto, chorou, porque a primeira respiração dói. E aí ninguém nunca chegou pra gente e falou, é assim que respira, a não ser que você já tenha praticado yoga. Senão, caso contrário, a gente está respirando do jeito que alguém que veio pro mundo e que assim seja, né? Então, o processo respiratório, ele ajuda muito no processo da dor. E aí a gente começou a introduzir as respirações pro dia a dia. Então, hoje em dia, na plataforma, tem tudo lá. Então, quem entra na plataforma, as minhas alunas que entram na plataforma, eu mando um resuminho, assim. A pessoa vai me contar a situação que ela está passando, seja dor, seja ansiedade, seja uma doença específica. Eu vou estudar o caso dela e vou direcionar. Essa aula vai ser legal para ti, essa respiração, e aí tá tudo gravado lá na plataforma. Como a mãe foi a minha cobaia, foi o início de tudo, eu mandava áudio, mandava no WhatsApp. Faz a respiração assim, conta até tanto, segura tanto, exala tanto. Aí desenhei os bonequinhos, faz assim o movimento, né? Faz as movimentações. Porque era isso, a gente praticava yoga junta uma vez na semana, saía da prática bem, mas os outros 6 dias da semana a gente é ser humano. E eu sei que Patanjali, o cara que compilou as informações do yoga, ele era bem astuto, porque ele ele inspirava a iluminação, né? O nirvana. Mas a gente aqui, a gente nem quer o nirvana, a gente só quer conseguir controlar um pouquinho a ansiedade. Então a gente vai se estressar sim, a gente vai ficar ansioso sim. E quem tem um celular na mão vai ter ansiedade hoje em dia. Não, é impossível, com o estímulo de dopamina que a gente tem usando a tela do celular e rolando, eu sair disso e falar, não, eu tô ótima, nem tô sentindo nada. Se você não tá sentindo é porque o teu corpo separou da cabeça, a cabeça separou do corpo, porque é impossível, e falo isso com propriedade de estudo, de entender do funcionamento do nosso cérebro, é impossível a gente ficar no celular meia hora e sair bem. E a gente fica no celular pelo menos meia hora, tranquilo. A gente não nem viu que passou meia hora, mas ficou, né? E aí, a gente é ser humano, a gente vai se estressar, a gente trabalha, precisa trabalhar, precisa pagar conta, então a gente vai se preocupar. Os problemas estão aí. Eu estava aqui numa zona completamente tranquila hoje, sem nenhum problema aparente. O vizinho tocou a campainha e falou que estava pegando fogo no prédio. Como é que eu não vou me assustar? Como é que eu não vou me tensionar? Vai acontecer. A gente tá vivo para essas experiências. Não, como eu tenho uma amiga que fala, tu acha que a gente tá vivo para ser feliz e aproveitar a vida? Não, a gente tá vivo para resolver os karmas da vida, resolver os problemas. E quanto mais problema a gente resolve, mais leve a gente vai ficando. Se a gente não resolve os problemas, a gente volta a repetir os problemas, né? Aquela coisa. Mas daí isso é assunto para outra live de muito tempo. Mas a questão vai ter estresse, vai ter ansiedade. E se eu já tenho uma dor instaurada, essa dor é crônica, tenho a medicina me falando, putz, é um gatilho errado no teu cérebro que continua mandando comando ali. A gente precisa mexer no corpo? Sim. Soltar, massagear esse corpo por dentro, que foi o exercício que a gente fez de fáscia, de liberar, de organizar. E
usar a respiração como uma forma de organizar a cabeça. Ah, mas será que é possível organizar a cabeça com a respiração? Eu quero que vocês testem. Hoje à noite, antes de dormir, todo mundo que deitar na cama, todo mundo que está assistindo a live, inspira o ar pela boca, fazendo um biquinho. E exala pelo nariz. Faz isso 10 vezes. E me diz se isso altera ou não o teu estado mental. Né? E aí depois tu teve outras experiências. Agora falando dessa respiração que eu lembrei mesmo. A minha mãe, gente, ela testou tudo. Mãe, tal coisa, testa. Porque assim, é muito fácil eu falar do meu lugar de yoga, de praticante de yoga, de estudar isso. Eu acho que até às vezes tem aquele efeito placebo, sabe? Eu acredito tanto que isso funciona que eu vou lá, faço e funciona. Então eu preciso que pessoas que nunca passaram por isso, que não estudam, que não sabem, testem. Então eu saio por aí pela rua, conversando com pessoas aleatórias, falando: ah, a pessoa reclama, ah, eu tô com insônia. Eu falo, testa isso. Aí a mãe fala, tô com calorão da menopausa, porque calorão, acorda de noite suada, molhada. Mãe, testa essa respiração. Aí no outro dia vem a mensagem. Aquele áudio que eu mandei é um dos 500 que eu tenho. Filha, funcionou, que incrível, eu tô muito feliz, passou. Essa noite eu dormi bem. Então eu pensei, a melhor forma de eu compartilhar isso para as pessoas entenderem é através dessa explicação, né? Então foi nesse processo todo que eu fui entendendo que, ok, eu estudo tudo isso, eu tenho esse conhecimento do universo do yoga, eu passo para as pessoas usam e funcionam. Só que elas ainda precisam, né, de mim. Aí, se, por exemplo, 2 da manhã tu acorda com dor, não vai me ligar, eu não vou atender. Então, eu preciso que você aprenda essa técnica, que você aprenda essa ferramenta, né? E eu preciso também que, talvez, em um dia que a gente não tenha aula agendada, você possa acordar, tipo, acordei com dor nesse dia, ou tive um dia estressante e estou com dor, eu posso chegar em casa e solucionar essa dor sem precisar da Camila, né? Por exemplo. Então, a primeira coisa que foi o que fundou o Yoga Med foi apagando incêndios. Porque a dor, ele é um alerta de incêndio no corpo. E hoje aqui no prédio a gente viu isso. Fogo, incêndio. Sai todo mundo, avisa que é para evacuar, tem que fazer alguma coisa, né? Socorro. Então, acontece um alarme no corpo e só assim a gente para ouvir. Meu Deus, alguma coisa está acontecendo, eu preciso fazer alguma coisa. Apagando incêndios. A gente só consegue processar o que é essa dor, para onde vem, para onde vai, o que eu sinto, depois que o incêndio apagou. Porque enquanto o incêndio está acontecendo, eu não sei se o fogo está vindo do fogão, se está vindo de um curto-circuito, né? Então, ok. Antes doía toda a lombar. Toda a tua lombar doía. Toda a região. Para sentar doía, para caminhar doía, acordava de manhã caminhando manca, torta, né? Olha, agora eu vou só te interromper. Quando você falou ali que a gente fica muito abatido quando a gente tem uma dor, né? Você sabe, você e o meu marido que me acompanham diariamente, que tinha dias que eu chorava. Eu dizia assim, ó, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, porque nada funcionava. Nada. Eu entrei assim, ó, eu entrei no auge do desespero. Que daí foi que eu busquei esse médico que foi que atestou a dor crônica. Que vamos querer dizer ou não, que no momento que ele falou que era dor crônica, opa aí, dor crônica é cérebro, então nós temos que tratar disso, né? Então, se não tratar aqui, acabou aqui. E a yoga, mais que do tudo, todo mundo sabe que aqui e aqui. As duas coisas juntos, né? Então, dentro do yoga e no yoga terapia, isso se torna muito presente também. Nada que acontece no corpo não está acontecendo na mente. Nada que acontece na mente não está acontecendo no corpo. Sempre está acontecendo. Se eu sinto algo, se eu estou com ansiedade, está no meu corpo. Se eu estou com... Enfim, se eu estou com uma dor, tem algo também aqui acontecendo. Então, por isso esse processo de explorar o que eu estava pensando nesse momento, o que eu estava sentindo nesse momento, né? E como é difícil, cada vez mais, a gente entender e dar nome às coisas. Tipo, eu estava sentindo tristeza. Eu estava sentindo
com fúria, né? Eu estava com raiva. E ansiedade. Era ansiedade. Será? Né? Reconhecer esse processo. E, obviamente, dentro do yoga a gente tem todo um caminho que é para além do físico, que eu acho que deve ser considerado. E tanto é que dentro da metodologia do Yoga Magic, que eu levo em consideração, eu falo que o processo de cura é um processo de integração. A partir do momento em que eu integro corpo, mente e, sim, alma, energia, naquilo que você acredita que coloca vida no teu corpo, né? A partir do momento que eu integro isso, provavelmente eu encontrei o caminho de solucionar essa dor. E aí a gente fala que esse processo de integração, ele vai de fora para dentro. Como assim, de fora para dentro? Não deveria ser de dentro para fora? Ele vem de fora para dentro, porque a dor eu tô sentindo aqui, tá fora. Aí eu vou entender aqui. Tá. Eu sinto dor no ombro toda vez que eu me sobrecarrego com alguma coisa da minha vida. Eu peguei um monte de coisa para fazer, resolvi salvar a vida de todo mundo, resolver os problemas de todo mundo, aí meu ombro, putz, que dor. Tá. Agora eu entendi, então, que isso é sobrecarga, é cansaço, é estresse. Aí dói meu ombro. Beleza. Então, grosseiro, tá fora. Sutil, tem uma emoção percorrendo aí. E o secreto, eu falo do secreto e é o processo mais profundo ainda, que é geralmente relacionado a algum trauma que eu tive na minha experiência de vida. Tipo, o que eu vivi dessa experiência que me machucou e me marcou. E depois que eu entendo isso, e o entender, eu não necessariamente preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso estar consciente. Isso aconteceu comigo. Doeu bastante, me traumatizou. E a partir desse instante, eu olho com isso e ressignifico isso. Isso foi parte da minha experiência de vida. Hoje eu sou uma ótima solucionadora de problemas. E quando eu acolho isso em mim, a minha dor até alivia. Ela talvez não passe completamente, porque ela tá no físico, ela tá aqui. E aí o que eu faço? Aí eu faço apagando incêndios. Aí eu libero com movimento, com fluidez, com olhar para a face, com postura, com consciência do meu corpo. Eu descubro que para o meu ombro não doer, eu tenho que usar a força das minhas costas. E por que eu não uso a força das minhas costas? Porque eu tô com a postura fechada. E por que minha postura tá fechada? Porque eu tô tentando me proteger. Só que quando eu fecho minha postura, eu não protejo nada, eu só me machuco. Então eu posso me abrir para o mundo. Gente, eu sou assim. Eu vou olhar para a situação para muito além do que tu está me falando. Aqui eu tenho uma dor no ombro. Tá, mas e o queco? Para onde vai? De onde vem? O que a gente faz com isso? Né? Esse é um processo de yoga medicinal. Eu aprendi isso dentro do yoga, dentro da yoga terapia, dentro dos estudos da fáscia, mas principalmente a base, o meu berço é o yoga. Eu nunca vou largar ele, porque é o meu vício, é a minha medicina, é minha cocaína, é o que eu uso assim constantemente, diariamente, mas eu vejo ele de forma medicinal. Então eu vejo que sim, quando eu tenho dor, eu posso ir lá no banheiro e respirar um pouquinho. Que quando eu tô esquentando a água do mate, eu posso fazer os meus exercícios de Nauli, né? E aí, o apagando incêndios vem para apagar incêndios. Então, o módulo inteiro lá dentro do yoga medicinal, apagando incêndios. E lá, cada aluno novo que entra ganha aulas, muitas aulas. Então, tive uma aluna agora recente que entrou com algumas questões. No mesmo dia, eu saí da conversa com ela. Quando você entra no yoga medicinal, eu faço uma conversa terapêutica contigo, porque eu quero entender o que tu tá sentindo, como é que tá a dor, desde quando você sente. Eu vou fazer perguntas parecidas com essa que eu tô fazendo aqui agora, esses questionamentos. Depois desses questionamentos, eu crio algumas práticas e falo, essas práticas são 100% direcionadas para ti, estão lá na plataforma. Fora as práticas que já são direcionadas para a pessoa, tem um universo, porque a gente vive uma vida louca. Então, agora eu tô com dor nas costas, mas amanhã eu posso estar com dor no pé e eu posso ter uma outra prática lá dentro para fazer. Todas as práticas são 15, 20 minutos, meia hora, algumas de respiração, de movimento consciente, de liberar a fáscia,
de acordar bem, de dormir bem. Tem um universo de práticas. Só que isso não me basta, né? Tá, ok. Fiz, passou a dor, o que eu faço? Amanhã vai voltar. Aí entra aquela parte que eu falei antes da jornada de integração. Como que eu faço, então, para passar por esse processo de integrar o meu corpo? De entender que a mente e o corpo é um só. Corpo e mente funcionam juntos. E testar isso no meu dia a dia. Ah, tô sempre correndo, tô sempre com a cabeça longe, né? Para onde eu vou? O que eu faço? O que eu faço? Jornada de integração. A jornada de integração, ela foi desenvolvida com esse olhar para levar as pessoas, então, para um pouquinho além do grosseiro, do físico. Porque o processo de aliviar essa dor, principalmente quando a gente fala de dor crônica, que vem de um gatilho mental, ok, era uma dor que existia ali, mas hoje em dia nem tem mais nada. Então, é um gatilho mental. Como eu resolvo esse gatilho mental, esse processo da minha mente, né? Como que eu organizo isso em mim? Aí a gente vai para a jornada de integração. E eu confesso que por muitas vezes eu me questionei sobre essa jornada, né? Ai, será que as pessoas vão querer fazer isso? Será que eu tô falando bobagem? Por quê? O que é essa jornada? O primeiro passo, tá lá na plataforma disponível já para todo mundo, a mãe até já fez algumas aulas, é criar presença. Apenas ferramentas de estar presente. Porque se eu não estiver presente, como é que eu vou saber o que está acontecendo no meu corpo? Como é que eu vou entender alguma coisa? Como é que eu vou querer resolver alguma coisa se eu estou pensando no amanhã, no ontem, no que já foi, no que vai ser, né? Já assistiu as aulas de criando presença, né, mãe? Já. E que insights que ela trouxeram, tipo, para tua experiência, para tua dor? É aquela aula que tem que estar lá, porque volta e meia tu tem que ir lá ouvir de novo. Porque o que tu coloca lá é exatamente aquilo que a gente não consegue viver. A gente não consegue viver o hoje. A gente está sempre correndo. E às vezes tu precisa só sentar numa postura confortável, botar os pés no chão, parar, respirar, minutinhos e pensar: tá bom, tô presente, tô sentindo isso, tenho aquilo para fazer. Organizar o teu mental, coisa que a gente não faz no dia a dia. E isso é muito importante também, até mesmo para tu não ter essas crises de gatilhos, vamos dizer, na tua mente. Então, assim, ó, de manhã cedo, levantar, olhar pela janela, contemplar alguma coisa, isso traz um bem-estar tão grande pra gente que não tem preço. Só que alguém tem que dizer isso, né, Camila? Né, Camila? Sim, E aí alguém tem que dizer isso. Daí eu pensei, tá, eu vou dizer. Se quiserem ouvir, beleza. Se não quiserem, também, problema é de vocês, né? E aí, então, o primeiro módulo é esse Criando Presença. E os próximos módulos, eles vão passar. Tem um módulo inteiro só de ferramentas do corpo. Então, entendendo o funcionamento dos pés, como que é uma pisada. E isso, assim, ó, foi muito com um processo exploratório com as minhas alunas, tipo, delas não sabia que eu tinha que cuidar do meu pé, não sabia que se eu soltasse, que eu podia usar uma bolinha para massagear o meu pé e aí eu não ia mais ter dor no ciático. Nossa, fascite plantar, como que resolve? O meu sogro, o Carlyle, eu falei, usa a bolinha para massagear os pés e vai vai passar a fascite plantar. Foi pro médico. Chegou no médico, o médico disse: usa a bolinha para soltar o pé e vai passar a dor. Pois foi lá e fez, funcionou, que bom. Não precisava ter ido, podia ter me escutado. E por aí vai. Então, todas essas ferramentas para a gente conhecer o nosso corpo. Porque eu vi ali o comentário da Dinda que a consciência corporal é muito importante nesse contexto. E isso tem muito a ver com o contexto de vícios e traumas, completamente. Então, se eu não conheço o meu corpo, como é que eu vou querer tratar ele de alguma forma, né? E não, o segundo módulo é só para desbravar. Os meus pés, como que os meus pés pisam no chão? Como que a minha pisada é para fora, é para dentro? Eu posso melhorar isso ou não? Eu posso, né? O que eu faço para melhorar isso? E tudo isso são aulas curtinhas que a pessoa vai entendendo esse funcionamento do corpo. Olhar para os quadris, olhar para as costas. Eu tenho algum padrão postural? Se eu tenho algum padrão postural, por exemplo, isso altera completamente o meu
processo respiratório. Se a minha postura é recolhida, meu diafragma está comprimido e a respiração é mais curta. Às vezes eu tô ansiosa e não é nem porque eu tô pensando algo, é porque a minha postura tá ruim, né? Então eu preciso, nossa, se eu resolver minha postura, talvez a minha ansiedade já alivia 90%, né? Então, um módulo inteiro só para a pessoa desbravar o corpo e se explorar e gostar de se explorar, porque acho que uma das coisas que mais me deixou apaixonada e viciada no universo do yoga foi isso. Eu fui tendo professores tão bons e sou tão grata a eles também, porque eles fizeram eu entender o meu corpo de um jeito e explorar e usar ele, que eu fico, nossa senhora, então isso sou eu, sabe? Antes eu não sabia usar o meu corpo. Eu fui uma criança que não virava estrelinha. Eu não sei, eu aprendi a virar estrelinha com 20 anos. Então, esse processo de olhar para o meu corpo e saber usar o meu corpo, nossa, isso é incrível. Isso é empoderador. E aí, então, um módulo inteiro só para isso. Todas as ferramentazinhas que eu já aprendi, testei, fiz, ensinei para as minhas alunas, eu vou dando aula e eu vou pensando, isso aqui é legal de ensinar para as pessoas. Isso aqui eu vou colocar lá. A pessoa me pergunta. Eu amo as minhas alunas porque elas são muito questionadoras. Elas perguntam um monte. Eu acho que a gente fala que essa coisa de energia atrai pessoas iguais, né? Eu acho que vem daí. Elas são muito questionadoras. Então elas me perguntam e eu fico, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Aí eu vou pesquisar, estudar, venho na próxima aula e falo, olha, testa assim, faz assado, olha para aquilo. E tudo isso foi lá para o desbravar do corpo. E aí a gente vai aprofundando. Então, olhando um pouquinho mais para dentro. Ok, entendi o que é o meu corpo. O que eu faço com ele. Como que eu brinco com ele. Brincar com o corpo é uma diversão. Brincar com a respiração. Respira do lado direito, respira do lado esquerdo. Já tentou fazer isso? É muito louco. Então, todo esse processo. Depois, emoções. Eu nunca vou esquecer, porque isso faz muito parte da minha história, assim, de quem eu sou. Que em 2020, 2021. Foi em 2021. 2021 eu comecei a terapia cognitivo-comportamental com psicóloga. E recomendo para todo mundo, façam terapia. E a primeira tarefa da minha psicóloga foi: eu quero que todos os dias você me mande um áudio falando o que você sentiu hoje. E essa é uma brincadeira que a gente faz aqui em casa até hoje. Agora a gente faz tempo que a gente não faz, mas eu e o Matheus a gente faz com muita frequência. Eu não conseguia falar, descrever o meu dia com as emoções. Eu falava, eu já acordei, aí eu fiz isso, aí eu fui no trabalho, daí eu voltei bem, eu tava feliz. Mas eu não conseguia descrever com emoções, eu não conhecia elas. Passei uma semana fazendo isso. Voltei para a próxima sessão e aí a minha psicóloga falou, olha, aqui a gente tem uma questão. Antes de mais nada, a gente precisa aprender o que são emoções. E aí ela me mandou uma roda das emoções, um negócio gigantesco, assim, com todas as emoções possíveis. Acho que não todas, né? Porque todas é muita coisa, mas com muitas emoções. Me mandou todas elas e falou, agora, no final do teu dia, você vai olhar para essa roda e você vai tentar falar sobre o teu dia nessas emoções aqui. E aí, nossa, o que eu senti hoje? Eu acordei com preguiça, daí depois eu fiz yoga e saí leve, senti paz. Aí eu fui pro trabalho e fiquei estressada, fiquei triste, fiquei furiosa. E aí, aquilo ali foi, meu Deus, que loucura! Eu tenho 30 emoções por dia. Eis que nasce o ser humano, né? Quase que é isso. Porque o ser humano é feito para isso, gente, para sentir. Se não tem isso, meio que não tá funcionando 100%, né? Bom, aí então, esse processo que eu vivi durante um ano e que volto a resgatar isso em mim constantemente, e eu falo sempre, o Yoga Med, ele foi feito para ajudar as pessoas com suas dores, com suas questões emocionais, físicas, mentais, mas ele foi feito para mim. Foi um processo de autoconhecimento muito profundo. Nossa, não sabia descrever minha emoção. Como que eu não sabia isso? Aprendi, agora eu vou levar para as outras pessoas. Então o próximo módulo é só sobre emoção. E assim, não é, ai meu Deus, agora eu vou ter que estudar o que é emoção. Não, é a gente, essas são as emoções.
exercício para entender o funcionamento das emoções no corpo, onde que eu sinto emoção. E são todos exercícios de autopercepção, de autoconhecimento. Porque talvez eu sinto raiva no pescoço e você sente raiva atrás da cabeça. E tá tudo bem? Mas onde que é a raiva para ti? Isso vai falar muito da tua experiência, né? Então, todo esse processo de entender as emoções, entender o comportamento, o nosso comportamento, os nossos padrões comportamentais, isso tá dentro do módulo de integração, né? Para a gente entender esse funcionamento de emoção. Quando eu percebo as minhas emoções e como elas agem sobre mim, talvez meio caminho andado para a questão da dor já tá feito, né? Verdade. É importante falar isso agora, uma fisgada tua aí. Outra coisa, aquilo que tu falou antes, aceitar a dor, olhar para ela. Porque enquanto que eu estava me debatendo com ela, não querendo aceitar ela, não querendo aceitar a medicação, porque eu sou meio anti-medicação, eu tenho esse problema, é uma coisa que é bem minha, ela não tinha como ser solucionada. No momento que eu ouvi você dizer para mim, mãe, olha para ela, aceita ela, entendeu? Ela tá aí, não podemos fugir dela. Aí eu, tipo assim, peguei a minha dor e cheguei ela comigo. Pensei, vamos lá, agora nós vamos sair dela. Aí fui tomar medicação, fui aceitar esse processo todo. Então, assim, ó, isso é muito importante também, dentro de um processo de aceitação, vamos dizer. Uhum. E aí, isso é algo que é uma aula da plataforma, né? Sobre a dor, sobre o que é a dor, sobre o que a dor fala. E foi nesse meu processo de estudo sobre a dor, eu tenho muita sorte também de ter pessoas ao meu lado que são muito inteligentes, que também estudam muito. E é uma fala muito presente da Fê, a Fê do Prana. Então, ela sempre fala isso, que a gente precisa dizer sim, que o sim é leve. Toda vez que eu falo não, eu falo não tenho isso, eu não vou sentir isso, eu não quero viver isso, não. O não me trava, o não segura, o não prende, ele... E aí eu tô com a dor ali, eu tô falando, não tá ali. E vamos lá. E daí levanta da cama travada e passa estresse e tal. Quando eu falo sim, eu tô passando por isso. Sim, tá doendo? Sim. Sim, eu não sei o que fazer, né? Porque quando eu já sei. Então não tem espaço para saber outra coisa. Eu já sei. E aí a dor tá ali e eu já sei o que fazer. Então por que tu não faz? Né? Quando eu falo, tá, eu não sei. Sim, eu tô com dor. Eu não sei o que fazer. Pronto. Alivia já. Já distensiona o sim. Falar sim. Dizer sim. Ai, que alívio. Ok, e agora o que eu faço? Né? Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso testar. Mas a Halen falou, acertar primeiro para tratar e curar. É isso. Então, esse processo de olhar para a dor, dizer sim para a dor. E depois que eu digo sim, nossa, parece que estava aqui na frente do meu nariz, eu falo, não estava enxergando. Né? Tava aqui. Mas a gente no dia a dia não tá enxergando o nosso nariz, né? Só se eu lembrar de olhar para ele. Então é isso. Eu disse sim. E agora, tá. Agora eu descubro muitas ferramentas. Então, gente, eu queria falar um pouquinho dessa questão. Queria muito trazer o relato da mãe sobre a dor dela. Mãe, como que tá a tua dor hoje? Hoje, nesse exato momento, não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada. Sentindo nada. Mas você tá presente no teu corpo. Sim. Tá. Tô. Né? Tá ok. E como que tá pra ti a tua prática diária? Às vezes as pessoas falam, nossa, você pratica yoga todos os dias? Sim, todos os dias. Como que é pra ti praticar yoga todos os dias? Olha, eu não pratico todo dia, não. Tem certeza? Bom, vamos... Pratico, porque eu faço as minhas respirações de manhã, na cama, faço as minhas torções, que são vindas das
no Apagando Incêndio da Lombar tá lá. Adora. Aquele da Lombar é todo meu. Ela fez pra mim, tá? E faço as respirações para dormir de noite. Ontem, inclusive, foi uma noite que eu dormi maravilhosamente bem, porque a noite anterior eu dormi muito mal, né? E aí ontem de noite, eu antes de dormir, fui lá e fiz a prática de dormir bem, que tá lá na plataforma. Simples, na cama, respirando, fazendo movimentos que é com a almofadinha, gostoso. Deitar depois, dormir a noite inteira. Acordei uma única vez, porque eu estou na menopausa, isso faz parte também. Não tenho o que fazer. Mas eu, uma noite inteira, acordar uma vez é um privilégio. Então, é isso. Essa é a ideia do Yoga Med, né? E aí, até o Matheus colocando aqui no comentário, eu não pratico yoga, eu pratico Yoga Med. Porque essa é a ideia do Yoga Med. É ser leve, é ser prático, é ser útil, é ser ferramenta. Eu posso praticar na minha cama, eu posso respirar, ou respirar a gente é liberado, pode respirar em qualquer lugar, em qualquer momento, né? No carro, no banheiro, dormir, tipo, na cama, ou fazendo uma prática. E também tem essa ideia, e tem práticas mais longas, porque eu acredito que o yoga, ele tem que ser experienciado de forma completa, porque é uma experiência muito gostosa, assim. Eu sempre falo, todos os corpos merecem viver o yoga, porque é uma experiência muito gostosa de se viver. Então, por isso que dentro da plataforma tem as práticas ao vivo, né? Que agora, a partir de semana que vem, inicia. Nas segundas à noite, a gente tem práticas ao vivo. Nessas práticas ao vivo, eu faço questão de conduzir uma prática de yoga completa. Essa prática vai ter um direcionamento. Por exemplo, a próxima prática que a gente vai falar só sobre ansiedade. Então, vou falar sobre ansiedade, vou trazer uma temática, uma explicação, uma reflexão sobre isso. Assim como a gente está falando hoje sobre a dor crônica, até um pouco mais aprofundada. E aí a gente vai fazer uma prática completa só para essa questão. Você vai experienciar como seria uma prática completa. E essa prática fica gravada, fica disponível lá na plataforma para as pessoas realizarem depois, quem não puder assistir ao vivo. Porque essa experiência de uma hora, imagina uma hora de yoga, uma hora sem eu pegar meu celular, uma hora sem eu falar com outra pessoa, sem eu pensar em outra coisa, só pensando no meu corpo, na minha respiração, no que eu tô sentindo, no que eu tô entendendo o funcionamento disso aqui. E eu sempre falo, as pessoas às vezes têm medo de praticar yoga, né? Eu vou botar o pé na cabeça, vou... Não, gente. Yoga medicinal. Yoga med é medicinal, ele é leve, ele é suave. E não é pra gente só dormir, não é só pra dormir. Lá tem prática pra acordar, tem prática pra movimentar, tem prática pra ativar. Mas é tudo aquilo que cabe no meu corpo. E se não cabe no meu corpo, a gente vai adaptar. Se eu não consigo sentar no chão, a gente vai sentar na cadeira. Se eu não consigo segurar no pé, a gente vai usar uma faixinha, uma toalha. Se eu não consigo levantar meus braços, a gente vai aprender uma forma de fazer isso. Porque esse é a minha paixão, entender esse funcionamento do corpo e tornar o yoga possível para todos os corpos. Isso vem da minha formação de yoga integrativo. Então, o yoga integrativo olha para isso. Mas dentro do yoga medicinal, com a união desses conhecimentos que eu fiz, eu cada vez deixei isso mais palpável, mais prático, para que realmente todos os corpos possam ter essa experiência do yoga, né? E eu quero complementar mais uma coisa, Camila, mais uma coisa que as pessoas têm que desbloquear. Tem várias pessoas que gostariam de praticar o yoga e gostariam de praticar contigo, gostariam, e falam assim, mas online. Gente, pelo amor de Deus, destravem. Porque eu sou a prova disso. Porque quando eu fazia, a Camila dava aulas aqui, na minha casa. Eu amo quando ela tá aqui. Eu amo. Eu fazia. Quando ela foi embora, eu pensei, isso não vai funcionar. Como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Eu não... Cara, não tem noção. É a mesma coisa que a Camila do lado, sentadinha, porque ela analisa, ela olha tudo, ela olha a sua postura, ela cuida de ti. E na plataforma também, ela consegue relatar bem certinho todos os teus movimentos, não tem como não entender. Se eu, dinossauro, quase, consigo entender, não tenho dúvida que vocês vão conseguir fazer as práticas da plataforma. Tenho certeza absoluta. Testem lá. E agora, só para fazer um merchan, não sei se a live vai durar uma hora, se vai cair. Quem quiser
experimentar a plataforma, tem 15 dias que tu faz a assinatura é para 1 ano, então eu assino e eu tenho disponível 1 ano todo o conteúdo para fazer, praticar quantas vezes eu quiser. Ali, você pode testar por 15 dias e se você não gostar, não me identifiquei com online, não fez sentido para mim, você pode cancelar a assinatura. Dentro desses 15 dias o valor vai ser estornado, você não precisa pagar, entendeu? Então, 15 dias de teste para você ver se o online faz sentido para ti ou não. Porque tudo bem, não fizer sentido, acontece, né? Tem gente que não se adapta, enfim. Mas, do meu lugar, eu sei que eu estudei muito o corpo humano, a pessoa, o funcionamento, diferentes comandos, para conseguir acessar as pessoas, né? Para as pessoas entenderem o meu comando. Porque eu realmente queria algo que a pessoa relaxasse fazendo e não tivesse que ficar pensando, ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso? Será que... Meu Deus, né? Então, essa ideia do online, o online é para a gente realmente conseguir se entregar para essa experiência, para eu poder fazer a prática deitado na cama, para eu poder fazer de manhã a hora que eu quiser, sem ter que esperar o horário da aula fazer. Só que essa ideia, essa praticidade, essa integração. E sim, quem quiser olhar um pouquinho mais, a nossa live provavelmente vai terminar, porque tem 1 hora de duração. Mas quem quiser conhecer mais da plataforma, primeiro de tudo, vem conversar comigo. Me manda mensagem, seja aqui, seja quem tem o meu WhatsApp, enfim, no Instagram. Vou responder todo mundo, vou convidar para testar. Posso até mandar alguma aula para a pessoa testar. Tem aulas minhas já no YouTube que a gente colocou. Mas tem o link também do YogaMed na minha bio do perfil, yogamed.com.br. Lá tem tudo explicadinho. De como que é a metodologia, como são as aulas, né? O que tem dentro da... Porque agora eu falei um monte, mas talvez você ficou com alguma dúvida, lá tá bem explicadinho. E também, não fica com dúvida, me chama, vem conversar comigo, a gente testa, né? Eu te passo uma experiência para você saber. Ou também, conversa com a minha mãe, que é expert, que eu sei que é pessoal de 3 Passos, ela tá falando pra todo mundo fazer yoga. E eu sou muito grata, mãe, de coração mesmo. Primeiro, por confiar no meu trabalho, por confiar em mim. Primeiro, por me dar a vida. Muito obrigada por isso. Agradeço a minha mãe e ao meu pai por isso, por me dar a vida. E muito obrigada também por acreditar em mim desde o primeiro instante, assim, desde o primeiro momento que eu falei, mãe, eu quero estudar yoga. Muito obrigada. Muito obrigada por confiar em mim também nesse processo de estudar, de confiar no teu corpo, de acreditar em tudo que eu falei, porque eu acho que isso é muito especial, assim, quando a gente entra nesse universo que é considerado um universo holístico, apesar de eu estudar muito e ir atrás da ciência, ir atrás da comprovação e tentar comprovar por A mais B para as pessoas que o que eu tô falando não é loucura, é verdade. É verdade. Eu sou engenheira, então eu tenho um pé na ciência, eu quero comprovar, eu não acredito em qualquer coisa, eu duvido, na verdade, todas as vezes eu duvido que isso funcione. Então, obrigada por, mesmo eu falando, mãe, acho que testa, obrigada por testar todas as vezes, né? Obrigada por me falar também, funciona, não funciona, muitas vezes falou, nada a ver isso aí, não ficou bom, não funcionou, tem que melhorar. Né? E muito obrigada mesmo por tudo isso, por esse processo. Eu tô muito feliz com a plataforma, acima de tudo, assim, foi um presente, demorou para acontecer, foram, assim, 10 anos praticando yoga, 4 anos, 3 anos se formando em yoga terapia, e 1 ano inteiro só falando, tá, eu quero botar uma coisa no mundo e eu não sei o que é. O Matheus que escutou todos os meus... Eu quero fazer isso, mas eu não quero que seja uma prática comum, eu quero que as pessoas fiquem bem, eu quero que eu consiga sanar problemas. A pessoa trabalha com propósito, sabe? É difícil trabalhar com propósito, porque tu não quer qualquer coisa. Tu quer algo que faça sentido, sabe? Então, foi 1 ano de bater cabeça, até que hoje em dia eu mesma estou muito, muito feliz por colocar isso no mundo. E muito feliz também com as pessoas que estão entrando. Além da mãe, já tenho algumas alunas lá dentro da plataforma. Algumas alunas minhas mesmo, falaram, Cami, que legal, quero entrar também. E isso é muito especial para mim, porque agora, a partir desse momento que eu coloquei isso no mundo, essa plataforma não é só mais minha, né? O YogaMed, a metodologia é minha, mas agora a plataforma ela vem se transformando conforme as pessoas vão entrando. Vai entrar alguém, ai, tenho um zumbido no ouvido. Meu Deus, vamos lá, vamos pensar nisso. Ai, eu tenho dor atrás da orelha.
ok, vamos pensar nisso. E aí isso vai se transformando num universo, né, de autocuidado, de cura. Então, estou muito, muito grata por isso, pela minha mãe, em primeiro lugar, por ter confiado em mim, mas em todas as pessoas que estão confiando no meu trabalho, na plataforma. E estão se jogando nesse universo de práticas que eu sei que a cada prática eu recebo mais carinho das pessoas também falando que está sendo muito especial, que está sendo muito gostoso fazer. Então, nossa, vocês não sabem o valor que tem eu receber uma mensagem falando: ah, eu dormi uma noite inteira, eu acordei com dor e não fiquei mais com dor, eu estava ansiosa no trabalho e fui lá e me acalmei. Então, é sobre isso. Yoga Med é sobre isso. É ferramentas do yoga para você inserir no teu dia a dia, na tua vida, na tua rotina e conseguir levar a vida mais leve. O Nirvana a gente deixa para o Patanjali ou quem sabe na posteridade, porque o yoga tem isso, né? Eu começo a praticar com 50, eu posso praticar até os 120 anos. Não preciso parar com 60. Né? Eu comecei a praticar com 18, eu posso praticar até os 180. Filha, obrigada pelo convite. A palavra que define hoje é muito orgulho de ti. Vocês podem achar que é mãe da Camila, mas não, gente. Eu tenho orgulho da minha filha. Ela é dedicada. Quem for lá conhecer a plataforma não vai se arrepender. E eu digo para todo mundo, você é o meu presente para o mundo. Tá? Muito feliz e muito emocionada. Obrigada. Obrigada, de coração. E aí, eu quero saber quem está na live ainda. Manda coraçõezinhos, beijinhos. Se tem alguma dúvida, pergunta. A gente está aqui ainda, o Instagram ainda não nos derrubou, então tá tudo certo. Gostei muito de participar, de falar um pouquinho dessa experiência. E pretendo também agora trazer mais assuntos, mais temáticas. A primeira foi a dor crônica, que foi meu primeiro contato com esse universo da dor, com as questões, né? E foi a pessoa mais próxima de mim, mas já tive outros casos também, né? Já trabalhei com caso de câncer, ansiedade é a mais pedida de todos os momentos, sempre. Então, quero trazer mais relatos desses, às vezes com alunas, às vezes só meu, porque eu sei que às vezes a pessoa não quer falar sobre essa questão, mas para compartilhar isso com vocês mesmo. E aí a gente conseguir aprender um pouquinho das práticas de yoga para deixar a vida um pouquinho mais leve. E quem gostou da ideia da plataforma, acessa lá no site. Lá no nosso site do Yoga Med, tem uma prática completa de autorregulação. Se você quiser testar, fazer a prática, a aula parece longa, porque tem 40 minutos, porque nessa aula eu explico também sobre a plataforma, sobre como ela funciona, sobre um pouquinho da minha história. Mas lá naquela aula também tem uma prática de yoga, uma prática de autorregulação, bem legal para fazer em qualquer momento do dia, tá? Então, quem quiser testar, lá tem uma prática, façam a prática, testem. Não fiquem com dúvidas de me chamar, me chamem, a gente pode conversar para eu explicar um pouquinho mais sobre o Yoga Med. E vai ser uma honra ter mais pessoas comigo nessa jornada. Muito obrigada por todo mundo que assistiu até aqui. Essa live sim vai ficar salva, então quem quiser mandar depois para os amigos também, tá bem? E muito obrigada de coração mesmo, estou muito feliz. Beijo. Boa noite. Boa noite.